Bom, então, boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso projeto Ciência em Casa, que é um projeto de extensão do IFRJ, Campus Volta Redonda, no qual nós apresentamos palestras todas as segundas-feiras, às 19 horas. E sempre com temas relacionados à ciência e à educação. Então, nós temos uma quantidade de assuntos bastante extensos, né? Eu vou começar pedindo a todos os participantes que desliguem o áudio. Eu acho que está todo mundo com o áudio desligado, com o vídeo também, para que a gente não tenha nenhum tipo de bagunça na sala, enfim, de repente alguém começa a falar e aí fica tudo misturado. Então, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone de vocês, desligarem a câmera também. A gente recomenda que vocês usem fones de ouvidos, né? Eu acho que vai ficar mais fácil e mais cômodo de vocês ouvirem a palestra. As perguntas, elas podem ser feitas no chat, então basta digitar a sua pergunta no chat. Se você quiser abrir o seu áudio para fazer a pergunta, escreva lá no chat, quero fazer a pergunta por áudio ou quero falar, e aí a gente vai passando a palavra para aquele que quiser fazer a pergunta, tá? Vocês podem fazer a pergunta em qualquer momento e a gente vai fazendo pausas para que o professor Ricardo possa responder as questões de vocês, tá? Eu vou pedir para vocês assinarem depois a lista de presença. Eu vou novamente deixar o link da lista de presença da metade para o final da palestra, para que vocês possam simplesmente colocar, é um formuláriozinho que vocês vão receber lá no chat, vocês vão colocar o nome, vão fazer uma pequena avaliação da transmissão da palestra, enfim, e dar sugestões também, se vocês quiserem, né? Então, vou disponibilizar no final esse link para que vocês possam fazer a assinatura da lista de presença, tá? Bom, muito bem, a palestra de hoje é sobre um tema bastante atual, né, no campo da pesquisa em física. É uma discussão também bastante presente na área de ensino, quando a gente fala sobre a importância da inserção de temas mais atuais nas aulas de física. E isso, né, quando a gente está falando do ensino médio, mais especificamente. Então, nesse sentido, a gente sabe que a física, dentro do campo de pesquisa da física, um dos maiores e mais importantes centros de pesquisas da atualidade é o CERN, né? E o LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons, ele faz parte de um campo de pesquisa muito importante, né, dentro da física. E ele vai contribuir no sentido de trazer a confirmação de teorias que já existem, né, e construir outras alternativas, outras teorias a respeito da física de partículas, né, do mundo subatômico. Ele vai poder revelar para a gente também questões relacionadas à origem e à formação do universo. Então, para falar um pouco mais sobre esse tema, a gente convidou hoje para o nosso Ciência em Casa o professor Ricardo Meloni Martins Rosado. O professor Ricardo é graduado em Física Licenciatura pela Universidade Federal de Itajubá e é mestre em Ensino de Ciências Exatas pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, ele é professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de física, ensino médio, ensino de astronomia e cursos de extensão. Professor Ricardo, muito obrigada pela presença, a palavra é sua. Obrigado, Aline. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tá. Queria primeiramente agradecer esse convite, né? Como a Aline disse, né? Eu fiz minha graduação lá na Universidade Federal de Itajubá, né? Então fui colega da professora Aline, né? A gente já se conhece há um bom tempo e é muito legal ver que a gente ainda mantém contato, né? Para outras atividades, né? Então participar aqui é uma grande felicidade para mim. E eu tô vendo também aqui pela sala, né, que temos pessoas aqui de diferentes estados, né? Isso também é uma coisa que me deixa muito contente, né? Ver que segunda-feira à noite, né, em geral o pessoal tá cansado, né? Começou a trabalhar, né? E quer aproveitar a segunda para descansar, mas não, temos aqui 45 pessoas na sala, né, que estão querendo
aprender física. Outra pessoa que eu queria fazer um agradecimento especial aqui nessa sala, né, que eu vi que está aí, é o professor Nilson, né, que foi graças a ele que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o CERN pela primeira vez em 2013, quando eu participei da Escola de Física CERN. Então, como a Aline mencionou, né, eu fiz a graduação em licenciatura em Física, depois eu fiz o mestrado em Ensino de Ciências Exatas. Em 2013, eu participei do curso da SPF, que é conhecido como Escola de Física CERN, ou também conhecido lá como Programa Nacional para professores, né? Eles têm dois tipos de programas, os nacionais e os internacionais, né? Os nacionais são aqueles que são oferecidos na língua materna, né? Então, em 2013 eu participei de um programa que foi oferecido em português mesmo. Apesar do nome nacional, né, ele não contava só com o Brasil, ele tinha Brasil, Portugal e outros países de língua portuguesa. Em 2018 eu tive a oportunidade de retornar ao CERN, quando eu participei do programa internacional. Aí já foi um programa em inglês, e aí participantes do mundo inteiro, né? E são programas assim que eu recomendo bastante, né, para quem tá atuando no ensino médio ou para quem está na licenciatura, né? Eu vi que acho que a maioria do público, né, são alunos da licenciatura em Física aí de Volta Redonda. Então, a hora que começar a entrar em sala de aula, são programas que valem a pena conhecer. Não só pela oportunidade, né, de poder conhecer uma outra instituição, né, mas pelo intercâmbio cultural que a gente faz. É uma coisa muito bacana a gente ver de perto como é que funciona a ciência, né, ver o funcionamento falar com cientistas que estão trabalhando com isso na prática, né, é algo assim que faz uma diferença, quer queira, quer não, faz uma diferença na sua formação. Bom, sem mais delongas, vou começar minha apresentação. Eu sei que esse é um assunto, ele é um assunto bastante complexo, né? E na hora que a Aline me convidou, a gente sempre fica com essa dúvida, né? Da profundidade que a gente vai tomar, né, no assunto, né? Porque a gente sabe que o público ele é heterogêneo, né? Então, eu acredito que aqui tem pessoas que têm uma vaga noção de física de partículas, né? Já ouviram falar, né, de modelo padrão, de LHC, bóson de Higgs, né? Partícula de Deus, alguma coisa do tipo. Né? E tem pessoas que já pesquisaram alguma coisa sobre o assunto, né? Mas, enfim, eu vou tentar fazer no nível mais básico possível, né? Para aquela pessoa que não conhece nada sobre o assunto conseguir compreender essa palestra, né? Porque esse é o objetivo, né? Quem já pesquisou mais algumas coisinhas mais avançadas, aí eu peço que tenha um pouco de paciência. E eu vou fazer algumas pausas no meio da apresentação, justamente para tirar dúvidas, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Porque a gente vai pincelar vários assuntos aqui. Então, só para dar uma ideia do que a gente vai falar hoje, eu vou começar falando sobre forças fundamentais, depois sobre partículas mediadoras, modelo padrão, teoria eletrofraca e o campo de Higgs, né? E por último o LHC. Então, cada assunto eu vou dar uma pausa aí para perguntas, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre esse assunto, né? Depois, se não tiver dúvidas, a gente segue em frente. Bom, então o primeiro assunto são as forças fundamentais. Vou fazer uma sequência histórica aqui, né? Começando lá na antiguidade. O que se entendia por força? Se a gente for pensar em Grécia Antiga, por exemplo, né? O conceito de força, né, ele era entendido como força, o que a gente conhece hoje como força de contato, né? Então, os filósofos gregos imaginavam que só tem força quando um corpo aplica uma força no outro, né? Você empurra uma pedra, por exemplo, isso é uma força. A ideia de força à distância era uma coisa que não fazia muito sentido para eles. Embora eles tivessem fenômenos ao seu redor, né? Fenômenos gravitacionais, por exemplo. Só que a interpretação deles era outra, né? Então a queda de um objeto
era porque o local natural dele era o chão, né? Então é uma outra forma de interpretar sem usar essa ideia de força à distância. Campos elétricos e magnéticos também eram observados, né? Até a palavra elétron, né, vem lá do grego, né, que era um pedaço de âmbar. Então eles atritavam esse pedaço de âmbar e viam que ele atraía alguns objetos. É um fenômeno de eletricidade, né, uma força agindo à distância, mas a interpretação nunca era de essa força tá saindo daqui e vindo para cá. Era como se tivesse algum fluido invisível que está saindo e esse fluido entra em contato com o outro, né? Então sempre tinha que ter um contato para ter uma força. Então, essa era a hipótese defendida pelos atomistas, né? Então, desde a Grécia Antiga, a gente já tem essa hipótese do átomo, né? Lá com o Demócrito. Mas, apesar disso, a ideia de força à distância não era concebida. Não que a gente saiba, pelo menos, né? Não tem registros assim de muitas pessoas defendendo essa ideia. Bom, agora vamos dar um salto da antiguidade para a mecânica newtoniana, né? Então, lá para o século XVI e XVII. E a gente tem um fenômeno agora envolvendo uma força à distância, força gravitacional. O Newton, a gente fala, a primeira unificação da física ocorre na mecânica newtoniana, porque ele consegue unificar a mecânica celeste com a física do mundo terreno, digamos assim. Então ele explica que a mesma força que faz os objetos caírem aqui na Terra é a força que faz com que a Lua orbite em torno da Terra, ou que a Terra orbite em torno do Sol. Então você tem uma unificação aí, né? Se for comparar com um modelo aristotélico, a mecânica celeste era uma coisa, né, e a terrestre era outra. Então, no mundo celeste as coisas andavam sempre em trajetórias circulares, no mundo terrestre era em linha reta. O Newton não, ele consegue unificar isso. E aí a explicação para você ter uma força agindo entre Terra e Lua, ou entre Sol e Terra, ou qualquer outro corpo, né, do universo conhecido, né, na época, requer uma força agindo à distância. Então, um objeto aqui atrai o outro, está lá do outro lado, sem estar em contato. Outra coisa importante de mencionar é que a força gravitacional ela é sempre atrativa, ou seja, massa sempre atrai massa, não tem massa repelindo um tipo de massa, que nem ocorre em outros tipos de forças, como a força elétrica ou a força magnética. Bom, então a ideia do Newton, não vou entrar em fórmulas aqui, mas a ideia é dois objetos de massas, M1 e M2, estão separados a uma distância, e eles aplicam uma força de atração entre si. Agora vamos para o século XVIII e XIX. Então, nesses dois séculos, aparece mais fortemente o estudo de dois tipos de força, a força elétrica e a força magnética, que no final do século XIX seriam unificados numa teoria só, que é a teoria eletromagnética. Aqui tem uma novidade. A força, tanto elétrica quanto magnética, ela pode ser atrativa ou repulsiva. Você tem, por exemplo, se pegar dois ímãs, os polos opostos se atraem. Os polos iguais, norte com norte ou sul com sul, se repelem. Mesma coisa com cargas elétricas, né? Cargas opostas se atraem, as cargas de mesmo sinal se repelem. E da mesma forma que na força gravitacional era necessário haver uma massa, na força elétrica ou magnética a gente precisa ter cargas elétricas. Podem ser em repouso ou em movimento, mas é a carga elétrica que cria o campo elétrico ou o campo magnético. E já no final do século XIX, já indo para o século XX, aparece também o estudo das ondas eletromagnéticas, né, que são ondas criadas por campos eletromagnéticos, como a luz, como o rádio, micro-ondas, raios-x.
Agora vamos para o século XX. O que a gente tem de novo nesse século que acabou faz 20 anos? 19, né, para ser mais preciso, né? Vai fazer 20 anos ano que vem. Aparecem aqui dois tipos novos de interação: a força nuclear forte e a força nuclear fraca. O que são essas interações? Então, essa força nuclear forte, né, ou interação nuclear forte, ela faz com que o núcleo do átomo fique juntinho numa coisa só. Então, quando a gente estuda o átomo, lá no ensino fundamental, né, a gente vê que o átomo ele tem prótons, nêutrons e os elétrons girando em torno, né? Mas como que os prótons grudam nos nêutrons, né? Porque os prótons são positivos e os nêutrons são neutros, né? Então, o que tem de atração entre eles? Esse tipo de interação que tem entre eles é um tipo de interação forte. Não é o principal tipo, né? Esse ainda é uma interação residual que tem entre o próton e o nêutron. O tipo mais forte de interação forte é o que existe entre os quarks, que são partículas que a gente já vai ver daqui a pouco. São partículas menores que o próton e o nêutron. Elas compõem tanto o próton quanto o nêutron. E o que mantém essas partículas coesas, né, é a interação forte. Ela recebe esse nome não é à toa, né? Porque ela realmente é bem forte, né? Ela é mais forte do que a interação eletromagnética, que era a interação mais forte conhecida até o século XIX. Cerca de 100 vezes mais forte que a interação eletromagnética. E só para ter uma ideia, ela é cerca de 10 elevado a 40 vezes mais forte que a interação gravitacional. Ou seja, 10 elevado a 40 é 1 com 40 zeros. Ou seja, a interação gravitacional ela é muito, muito, muito fraquinha perto das outras. Só que essa interação nuclear forte, ela tem um detalhe, ela só vai atuar a distâncias muito pequenininhas, então coisa de 10 a menos 15 metros. Então, para ter uma ideia, né, o que é 10 a menos 15, né? Para não falar só que é zero com mais 15 zeros, o tamanho do átomo é da ordem de 10 a menos 12, mais ou menos, metros. 10 a menos 15 seria o tamanho do núcleo atômico, ou seja, isso é menor do que o átomo, essa distância. Então, são distâncias realmente muito pequenas, não são nem distâncias atômicas, são distâncias nucleares. Por isso que a gente não percebe essa força no nosso dia a dia, assim, como uma coisa cotidiana, né? Ela é uma força que só aparece a distâncias muito pequenininhas, porém ela é muito forte. E por isso que ela demorou tanto tempo para ser descoberta, né? Além da interação forte, também tem uma outra força que é chamada de força nuclear fraca. E qual que é a diferença dessas duas? Bom, primeiro que uma é atrativa, a outra é repulsiva. Então, se eu deixar um nêutron isolado aqui, ele daqui a pouco ele vai decair em partículas menores. Como é que funciona isso? Tem uma figura aqui mostrando, né? Então, aqui tem um nêutron sozinho. O nêutron é uma partícula instável. Quer dizer, ele não vai ficar como nêutron durante muito tempo. Em coisa assim de microsegundos, ele vai se transformar num próton e vai emitir também um elétron. E junto com o elétron vem uma outra partícula chamada antineutrino. Né? A gente já vai ver mais para frente o que é essa partícula aí. Uma partícula sem carga elétrica e praticamente sem massa também. Também é uma interação que atua a pequenas distâncias, mas apesar do nome nuclear fraca, ela ainda é muito mais forte do que a gravitacional. Tá? Ela é mais fraca do que a nuclear forte e mais fraca do que a eletromagnética, mas ela ainda é bem mais forte do que a gravitacional. A gravitacional ela é realmente muito fraquinha comparado com as outras. Não parece, né? No nosso dia a gente vê tanto, né, as coisas caindo do chão, né? A gente pensa que a força gravitacional ela é muito significativa, né? Mas comparado com os outros tipos de interação, força gravitacional é muito, muito, muito tênue.
Bom, até aqui alguma pergunta sobre essas forças fundamentais? A gente falou sobre 4, então, gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Alguém Por quer fazer alguma enquanto, pergunta? por enquanto não tem perguntas no chat. Então, só para avisar o pessoal, pode Tá, colocar ali joia. as perguntas no chat. E aí a gente vai transmitindo essas perguntas pro Ricardo. Beleza. Então vamos seguir em frente. Falar agora sobre partículas mediadoras. O que seria isso? O que é um mediador? O mediador é como se ele fosse um mensageiro, certo? É alguém que vai transmitir a mensagem de um ponto para o outro. A primeira partícula mediadora que foi descoberta é o fóton. Então, o físico Albert Einstein, apesar de ele ser mais conhecido pela teoria da relatividade, ele também tem uma experiência com bastante importância para a física quântica, que é o efeito fotoelétrico. Então, nesse experimento, ele viu que a luz ela andava numa espécie de pacote, digamos assim. É como se fosse uma partícula de luz. Então, essa partícula recebeu o nome de fóton. Então, o que é o fóton? É a partícula mediadora da interação eletromagnética. Então, toda vez que tem uma força eletromagnética entre dois corpos, né, com carga, o que está acontecendo? Eles estão trocando essas partículas. Então, mesmo sendo uma força à distância, você tem uma partícula que vai até lá para enviar a mensagem. Então, não é exatamente como os gregos imaginavam, né, que tinha algum fluido invisível saindo, mas realmente tem alguma coisa transmitindo essa informação de um ponto para o outro. Outra partícula que a gente tem são os gluons. Então, esse nome gluon, né, para quem fala inglês, deve ter imaginado que ele lembra muito a palavra glue, né, que significa cola. Porque ele lembra uma cola mesmo. Então, o que o gluon faz? Então, eu tinha comentado que no interior do próton e do nêutron a gente tem partículas menores chamadas quarks. E os gluons são responsáveis por unir essas partículas. Então, eles são as partículas mediadoras dessa interação, que é a interação nuclear forte. E ele tem uma propriedade um pouquinho esquisita. Normalmente, quando a gente afasta os objetos, a tendência é que a força fique menor, né? É o caso com força gravitacional, com força eletromagnética, né? Quanto mais próximos, maior a força. Quanto mais distantes, menor fica a força. É o mais natural, né, para a gente pensar. Com os gluons acontece o contrário. Quanto mais a gente afasta os quarks, mais intensa fica a força de atração. É por isso, inclusive, que a gente não consegue observar um quark sozinho. A gente não consegue destacar um quark do próton, né? Falar, vamos pegar só esse quark. Não dá, porque quando a gente começa a puxar ele, digamos assim, essa força vai ficando cada vez mais forte, até que a gente não consegue mais fazer isso. Bom, a gente falou então da partícula mediadora da interação eletromagnética, da interação nuclear forte. Interação nuclear fraca, ela tem 3 partículas, que são a W+, a W- e a Z0, ou simplesmente Z. Bom, então, qual que é a diferença entre essas partículas? Basicamente, a carga elétrica, né, uma delas é positiva, dá para ver até pelo nome, né, a W+ é positiva, a W- é negativa, e a Z é a neutra. Essa W+ e a W-, elas são antipartículas uma da outra, tanto que às vezes, quando você vai construir uma tabela com todas elas, você coloca só o W, porque você já sabe que uma é antipartícula da outra. Então, o que é antipartícula, para quem não sabe? É uma partícula que vai ter características que são... Antipartículas são partículas que têm características muito semelhantes com a partícula original, porém a carga é contrária. Então, o elétron, por exemplo, ele tem uma partícula chamada pósitron. É como se fosse um elétron, tem a mesma massa que o elétron, só que é positivo. O W+, e o W- também são partículas
que tem a mesma massa, só que a carga delas é diferente. E o Z, ele tem uma massa um pouquinho maior. Essa unidade de medida pode parecer um pouco esquisito, né? A gente está acostumado a medir massa em quilogramas, né? Ou talvez por ser partículas, né? A gente poderia pensar, sei lá, uns miligramas, né? Microgramas, talvez. Mas ainda assim, são unidades muito grandes para medir partículas. Então, como que a gente mede essa massa? Na verdade, a gente parte da equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado, né? Então você tem uma conversão entre energia e massa. E você mede basicamente a energia dessa partícula. Quando você fala em massa de repouso, basicamente você está medindo a energia que está concentrada nela. Então, essa unidade que aparece aqui, esse GeV, seria giga-electronvolt. Electronvolt é uma unidade de energia. Assim como existe Joule, assim como existem outras unidades de energia, electronvolt é uma quantidade de energia muito pequena. Giga-electronvolt é 1 bilhão dessa unidade. Dividido por C ao quadrado, né? Porque é E igual a mc ao quadrado. Então, M seria a energia dividido por C ao quadrado. Bom, eu falei de 3 forças até agora, né? E a gravitacional, será que ela tem partícula mediadora? Na teoria, sim. Existe uma partícula chamada graviton, que ela é prevista teoricamente, só que ela nunca foi detectada, né? Nenhum experimento achou um graviton até hoje. Por que não acharam o graviton, né? Não quiseram procurar? O problema é que pelo fato da interação gravitacional ser muito mais fraca do que as outras, produzir essa partícula seria uma coisa muito mais difícil do que produzir as outras, do que produzir um fóton, né, um gluon, ou um W ou um Z. Então é por isso que essa partícula, até hoje, a gente não tem uma tecnologia suficiente para detectar um graviton. Mas na teoria, é uma partícula de massa zero que viaja à velocidade da luz. Então, dessas partículas aqui, repara que só as mediadoras da interação fraca que possuem massa, né, o W e o Z. Todas as outras têm massa zero. E agora, surgiu alguma pergunta? Por enquanto não tem não, Ricardo. Pode prosseguir. Então vamos em frente. A gente fica um pouco preocupado quando não tem nenhuma pergunta, né? Será que tá todo mundo entendendo ou tá todo mundo com vergonha de perguntar? Ou começou a boiar e fala, não, deixa quieto, não vou nem me intrometer. Mas a ideia é justamente que se tiver alguma coisa que não tá clara, pode perguntar. A ideia aqui estamos aqui para ajudar. Bom, falar um pouco sobre o modelo padrão. Então, o que seria esse modelo padrão? É um modelo de partículas que a gente conhece atualmente como partículas elementares. Então, a gente falou rapidamente sobre os quarks aqui no começo da palestra, né? Então, o que são esses quarks? São os constituintes das partículas mais pesadas. Então, o que seria uma partícula pesada? É um pouco estranho a gente falar em partícula pesada, né? Porque a gente, para o nosso mundo cotidiano, a gente tem a impressão, né, de que elas são todas leves, né? Mas é pesada em comparação com outras partículas, né? Então, o próton, por exemplo, é uma partícula bastante pesada. Ele é muito mais pesado do que o elétron, por exemplo. Tanto o próton como o nêutron são partículas relativamente pesadas. O próton e o nêutron são partículas constituídas por 3 quarks. Então, essas partículas que são constituídas por 3 quarks recebem um nome que é bárion. Tem um outro tipo de partícula que não é tão pesado quanto um bárion, mas também não é tão leve, que é o meson. Então, o meson ele é composto por apenas 2 quarks. Na verdade, seria um quark e um antiquark. O antiquark é a antipartícula de um quark. E o conjunto mesons mais baryons, todo esse conjunto é chamado de hadrons. E como eu havia comentado, você nunca se observou até hoje um quark sozinho. Então não tem partícula composta por um único quark. A gente conhece partículas de 2 e de 3. Tem teorias que falam até em mais quarks, talvez 5 quarks, né, um pentaquark. Ainda são teorias que estão engatinhando, né? Então não vou falar
sobre essas partículas não, mas o que está bem estabelecido até agora, por enquanto, são os mesons, que tem 2 quarks, né, quark antiquark, na verdade, e os baryons, que são 3 quarks, ou 3 antiquarks, também tem essa possibilidade. Bom, a gente tem ao todo 6 tipos de quarks. Os nomes, eles são tirados todos do inglês. Então, o primeiro deles chama up, o segundo chama down, depois tem um que é conhecido como quark estranho, né, ou strange. Tem um quark conhecido como quark charmoso, que é o charm. E os dois últimos são o top e o bottom. Tem gente que chama esse bottom de beauty também. Começa com B, né, então dá certo. O quark, ele tem uma propriedade que a gente conhece também como cor, mas isso é um pouco confuso, porque quando a gente pensa em cor, não é exatamente o mesmo conceito que a gente tem classicamente, né? Você olhar um objeto, esse objeto aqui é vermelho, esse objeto é verde. Na verdade, essas cores, entre aspas, é como se fosse um outro tipo de carga. Assim como tem carga positiva e negativa, tem um outro tipo de carga que é chamado de cor. É uma outra propriedade, digamos assim. Recebeu esse nome por quê? Para você montar um próton, por exemplo, você precisa de 3 quarks. No caso do próton, são 2 ups e um down. Só que pode ser qualquer quark? Não, eu preciso de um vermelho, um verde e um azul. Então, na física clássica, o que acontece quando a gente mistura essas 3 cores, que são as cores primárias? A gente obtém o branco. Então, por causa dessa analogia, né, de você misturar 3 cores e obter o branco, é que essa propriedade recebeu o nome de cor, mas ela não tem nada a ver com cor. Não tem como você olhar um quark no microscópio e ver a cor dele. Isso é impossível, até porque o tamanho dele é muito menor do que o comprimento de onda da luz, né? Então, cor mesmo, como a gente conhece, os quarks não têm. Eles têm uma outra propriedade que recebe o nome de cor. Então, como a gente tem 6 tipos de quark, cada um tem 3 tipos de cor, e ainda, cada um ainda possui o seu antiquark, ao todo a gente tem 36 tipos de quarks. E os leptons? Bom, a gente falou as partículas mais pesadas, que são os baryons, depois os mesons, que são as intermediárias, e as mais leves. As mais leves são chamadas de leptons. Então, são partículas mais leves que os hadrons. Tenho certeza que pelo menos de um dos leptons vocês já ouviram falar, que é o elétron. Então, o elétron, ele é uma partícula elementar. O que significa isso? A gente não conhece, até hoje pelo menos, uma subdivisão do elétron. O próton e o nêutron, sim, eles são divididos em quarks, mas o elétron não, ele é elementar. E, além do elétron, quais são os outros leptons que existem? Existem também o muon e o tau. Né? Qual que é a diferença do elétron para o muon e para o tau? É a massa deles. O elétron é o mais levinho de todos, o muon é um pouco mais massivo que o elétron, e o tau mais massivo ainda. Além desses 3, a gente tem também os neutrinos, que são partículas que têm uma massa muito pequena. Até pouco tempo achava-se, inclusive, que eles não tinham massa. Então eles têm uma massa muitíssimo pequena, e a carga deles é 0. E além disso, a gente tem um neutrino para cada um desses leptons. Então tem o neutrino do elétron, neutrino do muon e neutrino do tau. Como cada partícula tem sua antipartícula, ao todo a gente tem 12 leptons no modelo padrão. Se a gente juntar todas essas partículas, né, a gente falou das mediadoras, né, e depois dos quarks e dos leptons, a gente consegue montar uma tabela parecida com essa daqui. Então, aqui em cima, né, em roxo, a gente tem os quarks, o up, o down, o charm, o strange, o top e o bottom. O que muda neles? Repara que a massa desses dois primeiros aqui, ela é relativamente pequena.
né? Então aqui a gente está falando de mega electronvolts, 2,4, 4,8. Depois, na segunda coluna, a gente já está falando de giga electronvolts, né? 1,27, 104. E aí na terceira, olha só o top, 171 giga electronvolts. Então é uma massa muito grande. Então a massa muda de um para o outro. E a carga desses três primeiros é uma carga positiva, enquanto a dos três aqui de baixo é negativa. Já nos leptons, os neutrinos têm carga zero, e esses três aqui, o elétron, mu e o tal, também têm carga negativa. Aqui em vermelho a gente tem as partículas mediadoras, o fóton, o gluon e os bósons Z e W, né, que são os mediadores da interação fraca. Terceira pausa, acho que essa aqui é uma das pausas mais importantes. Tem alguma pergunta até agora? Porque se não entender, se tiver alguma dúvida até agora, vai ser difícil acompanhar o próximo passo. Já temos algumas perguntas, sim. A primeira pergunta é do Vitor Lopes Teixeira Alvarez. Ele fala o seguinte: chega um momento que a interação é tão forte que não conseguiremos separar os quarks. Eu lembro que li nas minhas literaturas, especificamente Alice no País do Quantum, que chega um momento que se separam e é criado um novo par de quarks. É isso? Quarks e antiquarks no caso. Exato, né? Porque alguém poderia pensar, nossa, mas sei lá, se eu puxar ele com tanta força assim, será que não chega uma hora que eu consigo separar ele, né? Será que não tem uma... Tudo bem, a força aumenta, mas será que se eu fizer muita força, não vai chegar uma hora que faço uma máquina super poderosa, entre aspas, assim, será que eu não vou conseguir uma hora separar? O que acontece é o seguinte, mesmo que você consiga separar, no momento que você tirar ele da partícula, né, do próton, por exemplo, ele já vai criar um antiquark e vai gerar uma nova partícula. Então, realmente, até hoje não foi observado quark sozinho, né? Aliás, acredito que nem exista, realmente, porque, pelo menos com a física que a gente conhece, né, tudo indica que eles não tem como você isolar um quark. Né? Fala-se em partículas com mais quarks, mas com um só, eu pelo menos não conheço nenhuma teoria que diga que vai ter um quark só. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Tiago Leão Barnabé. Por que algumas pessoas falam em sabores dos quarks? Aí ele cita aqui que ele ouviu dizer de uma história com queijo, mas ele não sabe se é verdade. Com queijo, essa é nova para mim. Mas enfim, os físicos eles têm alguns nomes meio curiosos, né? Eu falei da cor, por exemplo, né? Que não é cor de verdade, né? É uma outra propriedade que a gente chama de cor. O sabor, na verdade, seria outro nome para esses tipos aqui: up, down, charm, strange. Então cada um desses quadradinhos seria um sabor, digamos assim. Que também, obviamente, não tem nada a ver com sabor. Não sei se por causa desse nome sabor alguém associou com queijo, né? Mas enfim, a analogia com o queijo eu vou ficar devendo. Tem um comentário aqui do Ele é de professor. Minas, esse? Ele é de Minas, né, Então tá Thiago? explicado. Acho que ele falou lá em cima que ele é de Maria da Fé, se eu não me engano. Então tá explicado porque ele perguntou do queijo. Tá explicado, exatamente. Eu coloquei até um destaque ali para ele. Tem um comentário aqui do professor Marco Pacheco. Ele colocou ali um link, né? Ele diz que um complemento, o pentaquark foi observado em 2019 num experimento LHC-B. E ele coloca ali o link, né? Falando dessa observação que foi feita. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ali. Você quer fazer algum comentário? Assim, como eu falei, né? Essas partículas, essa teoria aí do pentaquark, ela é muito recente, né? Tanto que a observação aí que ele colocou é de 2019, né? Ou seja, é algo que ainda... Inclusive, muitas observações, às vezes, passam até por um período aí de análise, né? Para ver, ó, realmente foi detectada essa partícula, né? Não é uma coisa assim tão imediata. Não estou dizendo que eu estou duvidando que eles detectaram, né?
obviamente pode ser que realmente tenham conseguido, mas é uma coisa assim, é muito cedo para chegar e falar, olha, já descobriram, tá aqui, tá prontinho, existe, vamos com calma. Pode ser que tenham descoberto, sim, mas vamos aguardar um pouquinho. Tem uma pergunta agora do Lucas Oliveira. Ele diz o seguinte: professor, na força nuclear fraca, a força nuclear fraca é responsável pelo decaimento do átomo? Sim, então esse fenômeno que a gente viu com o elétron, né? Desculpa, com o nêutron, se você for pensar numa partícula, como por exemplo, deixa eu voltar aqui, o carbono 14, por exemplo, que é uma partícula que sofre decaimento radioativo. O que, que acontece? O nêutron vai se transformar em próton, isso vai mudar o número atômico, né? Porque você vai tirar um nêutron e vai aumentar um próton. Então ele vai se tornar outro elemento, né? Eu agora não lembro agora qual que vem depois do carbono, né? Qual que tem 13 prótons. Mas isso acontece com todos os que sofrem decaimento radioativo, né? Por que, que ele se transforma em outro elemento? Porque você tem essa transformação, né? De nêutron em próton. Mais alguma pergunta? Temos. Do Marcelo Amorim. Como determinaram a massa dos quarks? Então, na verdade, eu não sei exatamente como foi feita a medida, né? Mas todas essas massas de partículas, elas são calculadas com base na energia que você precisou para produzir. Por isso que, inclusive, a unidade, né, é alguma coisa eletronvolt por C ao quadrado, né? Porque você vê quanto de energia você precisou, dividido por C quadrado dá a massa dessa partícula, né? Lembrando que isso é massa de repouso, né? Então, seria, entre aspas, como se a partícula tivesse parada. E muitas, inclusive, têm uma incerteza tão grande, né? Como o caso do neutrino, né? A gente sabe que eles têm massa, mas deixa eu ver se aqui na tabela tem a massa deles. Repara que eles nem colocam a massa exata do neutrino, eles só colocam alguma coisa menor que 2,2 eletronvolts por C ao quadrado. Não chegou nem no quilo, nem no. Muito menos no meg e no giga. Então, eles sabem que é alguma coisa que vai até 2,2 eletronvolts. Quer dizer, a incerteza dessa medida é tão grande que eles têm uma estimativa de massa. Né? Nos outros você já consegue ter uma precisão um pouco maior, porque são massas maiores, mas no neutrino a incerteza aqui realmente é muito grande. Ok. Tem a pergunta agora do João Carlos Martins Alves. O meson é formado de um quark e um antiquark. Não haveria aniquilação entre as partículas? Ah, sim, boa pergunta. Lembrando que os quarks, eles têm os diferentes sabores e as diferentes cores, né? Então, por exemplo, eu posso juntar um quark up com um anti-down. Eles não vão aniquilar, porque um é up e o outro é down. Mas tem partículas que juntam, por exemplo, um charm com um anti-charm. Como é que eles não aniquilam? Porque eles são de cores diferentes. Então tem várias propriedades, além da carga e da massa, que podem diferenciar uma da outra. Então nem sempre você vai ver. Nem sempre vai ser a antipartícula. Às vezes você tem a impressão de que você está vendo partícula e antipartícula, mas não são exatamente antipartículas, por isso que elas não se aniquilam. Ok, acho que não temos mais nenhuma. O Lucas Oliveira acabou de comentar aqui. Então, para simplificar de maneira macroscópica, a força nuclear forte é a gravidade que age unindo, fazendo dar a fusão nuclear, e a força fraca é a força de detonação. Nossa. Nunca tinha ouvido essa analogia, né? Mas pelo menos uma coisa faz sentido, pelo menos. Quando ele falou de gravidade, né? Embora sejam Ele forças. fala também, só para complementar, você quer fazer a pergunta, Lucas? Pode abrir o áudio então, você faz a pergunta aí. Acho que é mais fácil de explicar. Oi, boa noite. Oi.
Professor, é o seguinte, a minha analogia é da seguinte forma. No caso, a força nuclear forte é o que mantém tudo junto. Uhum. Aí, pensando dessa forma, então a força nuclear forte, como ela age em espaço muito pequeno e força tudo a ficar comprimido, e faz, no caso da É, estrela, ela é uma força atrativa. faz ela dar as explosões da fusão nuclear. Então, a explosão interna que faz a estrela tentar, vamos dizer assim, mandar essas partículas para fora seria a força fraca, no caso? Assim, só para situar. Ah, não. Acho que agora eu entendi. É que eu tinha pensado primeiro que você estava fazendo uma analogia, né? Então a força nuclear a forte, ela é atrativa, que nem a gravidade, realmente, Sim. isso é verdade. E a nuclear fraca é repulsiva, que nem uma detonação. Uhum. Isso é verdade, mas esse fenômeno aí da fusão nuclear, não é que a bomba vai explodir porque teve uma força nuclear fraca. Não, é porque na fusão nuclear você libera muita energia. Não é uma coisa simples você juntar dois núcleos atômicos, né? E transformar num outro átomo. Tanto que é uma coisa que isso acontece no interior de estrelas ou em reatores nucleares, bombas atômicas, coisas do tipo, né? E para ter uma ideia, eu falei estrelas, mas o Sol só consegue fusionar hidrogênio em hélio, né? Ele já não consegue fazer fusões mais pesadas, né? Você precisa de uma estrela maior que o Sol para fazer. Para você ter uma ideia de como é grande essa energia. Então isso libera uma energia enorme. É isso que dá a detonação. Não é? Isso aí não tem nada a ver com força nuclear fraca, não. Você não tem. Nuclear fraca é um elemento decaindo em outro. Hum. Ok, acho que é isso por enquanto, então. Tá joia. Não, mas achei legal. Já deu para interagir um pouco, né? Tava me sentindo muito sozinho, né? Fica falando só com. Tava só apresentando aqui, não sabia se todo mundo tava entendendo, mas agora com a interação eu fico um pouco mais confortável, né? Vejo Teve que. comentários ali no chat dizendo que está bem explicado, então tá bem objetivo, está bem claro. Ah, que legal. Bom, agora vamos entrar num campo um pouco mais complexo, né? Que é a teoria eletrofraca, que ela é uma base para a gente entender o que é o campo de Higgs, né? E, consequentemente, o bóson de Higgs. Bom, a gente falou no comecinho da palestra sobre unificação, né, de forças, né? Então, o Newton, por exemplo, ele já unificava a mecânica celeste com a mecânica terrestre, né? Isso é um tipo de unificação também. A gente falou da força eletromagnética, que você está unificando dois tipos de força diferentes em uma só. E no início do século XX, o Albert Einstein ele queria bolar uma teoria que unificasse a força gravitacional com a eletromagnética. Não só ele, né, mas outros físicos também estavam com esse sonho aí de unificar essas duas. Mas até hoje ninguém conseguiu fazer isso, né? Obviamente ele morreu sem ver esse sonho ser realizado. E até hoje esse problema está em aberto. Só que surgiu um desafio maior, né? Porque no começo do século XX só tinha essas duas forças como forças fundamentais. Depois descobriram a nuclear forte e a nuclear fraca, né? Então, se já era difícil unir duas, imagina quatro, né? Mais difícil ainda. Mas pelo menos duas já foram unificadas: a força eletromagnética e a força nuclear fraca. Então, esse modelo foi proposto por uma equipe, né, chefiada por três físicos: o Abdus Salam, Sheldon Glashow e o Steven Weinberg. Antes que alguém pergunte, o personagem do Big Bang Theory tem esse nome por causa do Sheldon Glashow? Sim, foi em homenagem a ele que tiraram esse nome. Então, o que diz essa teoria? Para energias muito altas, né, então estamos falando de energias maiores que 100 gigaelectronvolts, a interação eletromagnética e a nuclear fraca vão se comportar como duas manifestações de uma interação só. Então aí surge a
interação eletrofraca. Então eles conseguiram unificar duas das forças fundamentais. Ainda tem o desafio de unificar com a nuclear forte, né, e com a gravitacional. E esses três foram laureados com o Prêmio Nobel em 1979. E aí onde que entra o campo de Higgs? Bom, o problema que a gente tem nessa teoria eletrofraca é você explicar como é que você tem uma partícula mediadora para a força eletromagnética, que é o fóton, que não tem massa, e você tem também as partículas mediadoras da interação fraca, que são massivas, né? Como é que você explica, né? Por que uma partícula não tem massa e as outras têm? Né? O que causa essa diferença entre elas? Bom, então, em 1964, a gente tem 3 artigos que foram enviados em épocas parecidas. Né? O primeiro deles foi escrito pelo Robert Brault e o François Englert. Depois tem um artigo escrito pelo Peter Higgs. E depois tem mais um escrito por esses 3, o Gerald Warnick, Carl Hagen e o Tom Keeble. Eles estavam propondo soluções para esse problema, né? E apesar de serem equipes distantes, né, eles chegaram a resultados muito parecidos. Então, o artigo do Peter Higgs e desses 3 últimos, eles propõem um novo campo de interação, assim como tem campo gravitacional, campo eletromagnético, eles propuseram um novo campo, né, que, em homenagem ao Peter Higgs, né, que foi quem escreveu um dos artigos, né, esse campo ficou conhecido como campo de Higgs. E como todo campo tem uma partícula mediadora, né, que nem o campo eletromagnético tem o fóton, né, o gravitacional tem na teoria o graviton, o campo de Higgs tem também, era previsto também na teoria que ele tivesse uma partícula mediadora. E essa partícula ficou conhecida como bóson de Higgs. Os 6 autores, né, desses 3 artigos, né, foram 2 do primeiro, mais o Peter Higgs no segundo e mais 3 no terceiro. Esses 6 autores juntos receberam o prêmio Sakurai de Física Teórica por suas contribuições. Mas, em 2010, ainda não havia sido detectado experimentalmente o tal bóson de Higgs. Tem gente que, inclusive, né, como eu mencionei aqui, não foi só o Peter Higgs que fez essa teoria, né? Então tem outras pessoas que surgiram antes, outras pessoas que surgiram depois. Tem gente que não gosta muito de chamar esse campo de Higgs, prefere dar o nome ou de campo BEH, que seria em homenagem aos 3 primeiros que chegaram, né? Que é o Brault, o Englert e o Higgs. Ou tem gente que põe a inicial de todo mundo, mas aí fica um nome enorme. Então acho que Higgs ficou um nome mais fácil de guardar. Sorte dele, né, que ele acabou tendo o nome dele associado a um mecanismo, né, enquanto os outros receberam reconhecimento, né, mas não deram nome para nenhuma partícula. E onde é que entra o LHC? Então, o LHC é um projeto do CERN. O CERN é uma sigla que, em francês, originalmente significava Centro Europeu para Pesquisa Nuclear, depois mudou para Organização Europeia para Pesquisa Nuclear. Ele é sediado em Genebra, na Suíça. E entre 1998 e 2008, eles fizeram esse projeto do LHC. E a ideia era substituir um acelerador antigo que tinha lá no local, que chamava LEP, que era o Large Electron Positron Collider. Então, já tinha um acelerador de partículas lá, só que ele colidia elétron com positron, né? O positron é a antipartícula do elétron. Eles fizeram descobertas importantes com esse LEP, né? A massa dos bósons W e Z, por exemplo, foi descoberta graças ao LEP. Só que chegou uma hora que a energia do LEP não era suficiente para fazer mais descobertas, né? Então, o máximo que eles conseguiram descobrir como LEP em relação ao bóson de Higgs é que a energia dele
deveria ser algo maior do que 115 gigaelectronvolts. Mas não sabiam quanto. Só viram, olha, com esse acelerador não dá para detectar. Então, foi feito um novo projeto, né, demorou 10 anos, né, e implementaram o LHC. A construção, né, envolveu mais de 10 mil cientistas e engenheiros, né, uma contribuição internacional, né, mais de 100 países envolvidos, e ele é um túnel de 27 quilômetros de extensão, né, então ele atravessa a fronteira entre a França e a Suíça 4 vezes, né, então ele entra e sai, então ele passa por baixo de 2 países, da França e da Suíça. Lembrando que ele é um túnel subterrâneo, né, então não tem como você passar com um avião em cima e tentar observar o LHC. Não dá, porque ele está embaixo da Terra. Então ele é um túnel subterrâneo, né, ele tem até uma inclinação, né, ele não está exatamente num plano paralelo ao solo. E ele tem essa extensão aí gigantesca, né. Existem projetos, assim como o LHC substituiu o LEP, existem projetos até de um novo acelerador, que seria o Circular Collider, né? Então, colisor circular do futuro, né? É um nome que eu acho até engraçado, né? Porque e a hora que construir ele vai chamar o colisor circular do presente, né? E depois vai ser o colisor circular do passado, né? Mas enfim, por enquanto o nome desse projeto é o colisor circular do futuro. Mas ele é um projeto, ele ainda não começou a ser construído, mas pode ser que futuramente o CERN tenha um acelerador mais potente ainda do que o LHC. E o LHC, ele tem 4 experimentos principais, né, que são os detectores dele. Eles recebem o nome de Atlas, Alice, CMS e LHCb. Cada um é dedicado a um tipo de experimento, mas eles têm algumas coisas em comum. Bom, quando a gente fala em bóson de Higgs, é uma coisa que saiu muito na mídia, né, de que os cientistas estavam à procura da partícula de Deus, né? Por que esse nome, partícula de Deus, né? O que tem Deus a ver com essa partícula, né? Bom, então, como foi mencionado, a previsão teórica do bóson de Higgs começou lá em 1964. Então surgiram vários experimentos que tentaram detectar o bóson de Higgs. O próprio CERN, né, com aquele primeiro acelerador, que era o LEP, tentou detectar, mas não conseguiu. Tem o Fermilab nos Estados Unidos, né? Então a procura dessa partícula foi intensa durante 50 anos, né? E nenhum experimento era capaz de detectá-la. E aí esse autor, o Leo Landerman, ele é um autor de física teórica, ele escreveu um livro sobre essa busca pela partícula que não era encontrada em lugar nenhum. Então, como era uma partícula muito difícil de encontrar, ele chamava essa partícula de Goddam Particle, que em inglês seria, numa tradução bem generosa, seria partícula maldita, para não falar um palavrão aqui na apresentação. E aí ele escreveu o livro, né, sobre a partícula maldita, a Goddam Particle, só que na hora que ele chegou na editora, o editor falou, olha, não posso publicar um livro com palavrão no título, né? Troca esse nome. E aí uma das sugestões que deram para ele, se em vez de Goddam, né, você tira esse dem aqui do final e fica só God Particle, né? God Particle em inglês significa partícula de Deus. Além de você resolver o problema do palavrão, né? Você vai ter muita gente interessada por ler o livro, né? Porque partícula de Deus, né? Muita gente vai querer saber do que se trata isso. E funcionou perfeitamente a estratégia, porque o livro dele vendeu bastante. Então a troca de título funcionou muito bem. Mas, para a frustração de muitos, né? O nome partícula de Deus é só por causa disso, né? Não tem nenhuma relação com religião, né? Com nenhum fenômeno sobrenatural. É só um nome que ele quis trocar
e acabou ficando esse nome partícula de Deus. Tanto que muitos físicos do CERN não gostam desse nome partícula de Deus, porque muita gente foi até lá querendo informações sobre o bóson de Higgs, achando que tinha alguma coisa a ver com religião, e né, não tem nada a ver, né? Então, eles não gostam desse nome, eles preferem chamar de bóson de Higgs mesmo. Minha apresentação está travando um pouquinho. O áudio tá indo normal, pelo menos? O Às vezes áudio eu tá tô... bom. Ah, Agora tá. entrou, agora entrou a detecção do bóson de Higgs. Ah, sim, então, é porque como ele tá demorando um pouquinho para trocar de slide, eu falei, será que o áudio pelo menos tá ok? Bom, então o LHC, ele tinha vários objetivos, né? Mas o que ficou mais conhecido, na mídia pelo menos, foi de detectar esse tal bóson de Higgs. Mas lembrando que o LHC, ele tem várias finalidades, não foi... Como ele foi um investimento muito grande, né? Não era só para fazer um experimento. Ele é usado para muitas coisas, até médicas. Os experimentos lá têm muita utilidade. É isso que justifica esse investimento massivo, né? Mas aproveitando, né, já que fez esse grande investimento, vamos tentar complementar esse modelo aqui da física teórica. Então ele inaugurou em 2008, daí ele teve um problema nos ímãs, precisou ser desligado por um tempo, voltou a operar. E aí entre 2011 e 2012, eles fizeram várias colisões, principalmente no Atlas e no CMS, né, esses dois detectores que tiveram como objetivo buscar o tal bóson de Higgs. E aqui tem dois gráficos mostrando um pouquinho dos experimentos. Então, cada pontinho preto, não sei se está dando para enxergar bem aqui, cada pontinho preto é um dado coletado. Todo dado tem uma incerteza, por isso que, além do pontinho preto, você tem uma barrinha aqui, você tem uma perninha para cima e uma para baixo, para dizer que o dado ele tem uma incerteza de medida. Dá para perceber aqui, nessa figura da direita, que você tem uma concentração de massa aqui mais ou menos perto dos 90 gigaelectronvolts. Acontece isso. Massa do bóson Z, que já era conhecido, né? Então, quando você realiza essas colisões, você espera que tenha um número maior de eventos por volta de 91, que é a massa do bóson Z. Só que além dessa concentração aqui, também tinha uma outra concentração aqui, um pouquinho depois do 120, que é esse pico destacado em azul. Então, da mesma forma que esse pico era uma partícula que já era conhecida, esse outro pico poderia ser uma outra partícula. Por que não o bóson de Higgs? E o mais interessante é que o experimento ele foi feito em dois detectores, né? Se fosse um só, né, ainda poderia ter uma incerteza, né? Mas não, foram dois experimentos operando independentemente, né? Apesar de usar o mesmo túnel, né? São dois experimentos independentes. E os dois conseguiram detectar uma partícula mais ou menos no mesmo lugar. Então, essa outra curva aqui, ela é um pouquinho diferente, né, dessa primeira que eu mostrei, mas a linha pontilhada está mostrando o que era previsto, né? Então, esperava-se observar uma quantidade de eventos mais ou menos em torno dessa linha pontilhada. Mas aqui, ó, dá para perceber que no joelhinho aqui nessa curva, né? Parece que a curva de repente deu um aqui ela está ampliada, né? Tirando o campo magnético, dá para vê-la com um pouco mais de detalhes, né? Então, ela vem aqui, chega perto do 125, você tem um pico. E depois ela volta ao normal. Então, os dois experimentos estão indicando que existe alguma coisa com massa em torno de 125 gigaelectronvolts. Bom, eu falei que o slide está um pouquinho devagar. Bom, e agora?
acharam o bóson de Higgs? Então, comparando esses dados do CMS e do Atlas, né, só ele fez um pronunciamento público dizendo que eles tinham encontrado uma partícula, né, com massa em torno de 125, que era algo muito próximo da massa esperada para o bóson de Higgs, né? A gente já sabia lá pelo LEP que era alguma coisa um pouco maior que 115, não tinha muita certeza de quanto que era, mas já se esperava alguma coisa mais ou menos nessa região. E como que a gente sabe, né, se esses dados estão corretos ou não, né? Porque não tem mais certeza. Bom, para a gente ter a precisão de dados, a gente sempre leva em conta a estatística, para a gente poder dizer, olha, foi ou não foi descoberto a partícula. Então, na estatística, a gente tem uma medida chamada desvio padrão, que é representada por essa letra sigma, parece um O, uma perninha aqui do lado. Então, quanto mais sigmas, digamos assim, mais confiante é a minha medida. Então, se eu achasse uma coisa com intervalo de confiança 1 sigma, interessante. Algo em torno de 3 sigma, opa. O que eles acharam, juntando os dados do Atlas e do CMS, deu um intervalo de confiança de 5 sigma, ou seja, é um intervalo de confiança muito alto. Quer dizer, se isso fosse uma mera coincidência, né, aqueles picos que a gente viu nos gráficos anteriores, a chance disso acontecer, né, os dois darem um pico exatamente no mesmo lugar, seria de 1 em 3,5 milhões. Ou seja, é muito pouco provável de que isso não seja realmente uma partícula de massa 125 gigaelectronvolts. Foi só aí que eles conseguiram anunciar a descoberta, né? Então, quando a gente fala em descoberta, né, a gente sempre pensa, olha, fizeram experimento, viram um bóson de Higgs. Não é que eles viram. Fizeram várias colisões, compararam esses dados, analisaram estatisticamente, aí viram que o intervalo de confiança era muito alto. O 5 sigma é algo que, para a física, ele é considerado já como uma confirmação. E aí, por conta dessa confirmação, né, em 2013, dois físicos, né, o François Englert e o Peter Higgs, foram laureados com o Prêmio Nobel de Física. Por que só eles dois, né? Se tinham 6 autores. Primeiro que o Prêmio Nobel, ele só permite, no máximo, 3. Né? Então não tinha como contemplar todos. Então, poderia laurear pelo menos os 2 primeiros artigos, né? O primeiro, que era do Englert e do Braut, e o segundo, que era do Higgs, né? Porque eles dão 3 pessoas. Só que o Braut, ele já havia falecido em 2013. E o Prêmio Nobel, uma das regras é que ele não pode ser póstumo. Então, eles resolveram dar o Prêmio Nobel só para o Englert e para o Higgs, né? Que são os 2 autores vivos dos 2 primeiros artigos. Optaram realmente por dar só para 2 pessoas, né? Em vez de chamar um terceiro, né? Para preencher esse buraco, para dizer, olha, como se esse autor falecido ele tivesse sendo reconhecido, né? Mesmo não recebendo o Prêmio Nobel, né? E aí, na entrega, como que foi a descrição, né? O que está escrito aí no prêmio dos dois, né? Pela descoberta teórica de um mecanismo que contribui para a compreensão da origem da massa de partículas subatômicas, o que foi recentemente confirmado através da descoberta da partícula elementar prevista nos experimentos Atlas e CMS do Grande Colisor de Hadrons no CERN. E aí eu encerro minha apresentação. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer agora. A gente tem uma pergunta aqui da Laura. Ricardo, qual a importância do bóson de Higgs em relação à origem do universo? A origem do universo? Então,
na verdade, não é só ele, né, que é importante, né? Deixa eu só parar a apresentação, que acho que ainda está com a tela compartilhada. Acho que agora habilitou meu vídeo. Então, tem muitas coisas que são estudadas no CERN importantes para a gente entender a origem do universo, né? Porque a gente conhece razoavelmente bem o que aconteceu depois de alguns minutos que o universo se formou, né? Mas lá para trás, né, do Big Bang até esses primeiros minutos, a gente tem muita incerteza. E uma das coisas que o bóson de Higgs ajuda a gente a entender, né, o campo de Higgs, né, de uma maneira geral, é por que algumas partículas têm massa e outras não. Né? Então a gente falou da teoria eletrofraca, né, que o fóton não tem massa, mas os bósons Z e W têm. Mas o mecanismo de Higgs, ele explica a massa não só dessas partículas, mas das outras, né? Então, a massa de tudo que a gente conhece, né, tem a ver com esse mecanismo de Higgs. Então, a confirmação dessa partícula ajuda a gente a confirmar que realmente existe esse mecanismo, então ajuda a entender por que os objetos ao nosso redor têm massa. Mais alguma pergunta? Agora eu estou olhando o chat aqui também. Tem a pergunta do Tiago, né? Quais as semelhanças e diferenças dos Sirius para o CERN e outros aceleradores? O que podemos esperar dos Sirius? Putz, essa pergunta sinceramente eu vou ficar devendo a resposta, eu não vou nem me atrever, porque eu conheço muito pouco do experimento Sirius. Né? Eu sei que agora existe até um curso, né, que está sendo oferecido também pela SBF, né, que a ideia dele é levar professores do ensino médio para o Sirius, né? Eu acho que ele já teve 2 edições. Não sei como é que vai ficar agora para 2021, né, com esse cenário que a gente está vivendo. Mas, enfim, eu no momento, né, eu tô cursando meu doutorado na USP, então eu nem sequer fiz inscrição para esses cursos, né? Eu pretendo mais para frente conhecer um pouco mais sobre os Sirius. Conheço gente que trabalha com isso, né? Tem até um colega meu que ele trabalha, né, nessa seleção de professores para esse curso, mas assim, comparar exatamente o que cada um faz, eu vou ficar te devendo, eu sinto muito. O Marco Pacheco acabou de responder. Se quiser abrir o microfone, Marco. Eu vi que ele falou que ele utiliza radiação síncrotron. Oi, tudo bom, Pode Ricardo? falar. Parabéns pela palestra, primeiramente. Obrigado aí pela presença. Foi muito didático aí a sua apresentação, gostei bastante. Eu também não conheço muito o Sirius, mas eu conheço vários colegas que trabalham lá. Mas, basicamente, o que o Sirius utiliza é a radiação síncrotron, ou radiação de Brandstrom. Uhum. E aí ele pega essa radiação eletromagnética, que tem uma característica, para os físicos, né, bem determinada, e utiliza isso para uma série de pesquisas associadas à física, mas não para investigação em física de partícula propriamente dita. Então, por exemplo, essa radiação síncrotron ela é utilizada, por exemplo, na área biomédica, né, para esterilização de produtos de material médico, cirúrgico, para esterilização de alimentos, entre outras coisas mais. Né? Então, assim, falando bem por alto o que é. Já o CERN, no seu acelerador principal, que hoje é o LHC, lá não, lá é colisão de partícula com a ideia de ser uma máquina investigativa. É bater uma partícula na outra e ver o que sai. Uhum. Tá joia. Obrigado aí pela ajuda. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Reinaldo Bispo, ele chegou um pouco atrasado, ele queria que você falasse novamente da relação entre o fóton e o bóson de Higgs. Tá, basicamente, como a gente falou, tentar resumir um pouquinho, né? A gente falou que
existe uma teoria chamada teoria eletrofraca, né, que ela unifica a força fraca com a eletromagnética. E o que elas têm de diferença? Uma das diferenças entre elas, né, é que uma tem uma partícula mediadora com massa, né, então a interação fraca tem partículas mediadoras massivas, o W e o Z, e a eletromagnética tem uma partícula mediadora sem massa, que é o fóton. Então, o mecanismo de Higgs explica por que existe essa diferenciação, como que a gente consegue fazer uma teoria eletrofraca unificando as duas, e ainda assim ter uma partícula mediadora com massa e outra sem. Ok. Tem a pergunta agora do Alisson. Boa noite, sou professor de física no ensino médio e uma das dificuldades que enfrento ao abordar esse tema é o alto nível de abstração. Como podemos ter uma abordagem mais concreta, utilizando exemplos reais e que ajude o aluno a entender esse conteúdo? Excelente pergunta, né? Porque realmente é um assunto complexo, né? Eu tentei fazer bem o passo a passo, mas assim, eu imagino que dúvidas surjam o tempo todo, né? Porque não é uma coisa... Eu também não aprendi isso, assim, da noite para o dia. E até hoje tem muita coisa que eu não sei sobre esse assunto, né? Mas eu já vi algumas analogias interessantes que ajudam um pouco a explicar, né, o que seria o mecanismo de Higgs, né? Inclusive uma delas ficou famosa, né? Porque lá no CERN eles fizeram um concurso, né, para ver quem conseguia fazer uma analogia didática para explicar o que era o mecanismo de Higgs, alguma coisa assim compreensível para o público geral, né, algo que ficasse extremamente claro para qualquer um, né, o que era o campo de Higgs, que é um assunto tão complexo. E aí o vencedor, o prêmio era inclusive uma garrafa de champanhe, né? Quem ganhou esse concurso aí, a explicação dele era... Imagina que você tem uma sala lotada de pessoas, né? De repente entra uma pessoa desconhecida nessa sala, né? Tá tendo uma festa, por exemplo, vai. Essa pessoa, ela entra, ela quer chegar até o bar. Como ela é uma pessoa desconhecida, né? A maioria das pessoas não vai interagir com ela, então ela chega lá facilmente até o bar. Por outro lado, entra uma pessoa famosa, né? Entra o Peter Higgs, por exemplo, nessa festa. Bom, Peter Higgs acho que é famoso entre os físicos, né? Entre o Justin Bieber, se quiser alguém famoso fora do mundo da física. O que vai acontecer? As pessoas vão se aglomerar em torno, né, dessa celebridade. E aí, mesmo que ele queira chegar lá no bar, ele vai demorar um tempo maior, né? Porque vai todo mundo, vem cá, tira uma foto comigo, tira uma selfie, me dá um autógrafo, né? Manda um beijo, enfim. As pessoas vão aglomerar em torno dela, né? E aí essa pessoa vai ter dificuldade para chegar lá na outra ponta. Isso funciona de maneira análoga ao campo de Higgs, né? Porque você tem o campo está interagindo com essa partícula, né? No caso são as pessoas ao redor interagindo com a celebridade e dificultando a passagem dela. Dificultar a passagem significa o quê? Ela está ganhando massa, né? Então ela é mais massiva, ela vai diminuir um pouco a velocidade. É uma analogia, lógico, né? Mas, enfim, é uma forma que eu achei interessante para entender mais ou menos como é que o campo funciona. Mais alguma pergunta? Tem a pergunta do Lucas. O bóson de Higgs, então, pode ser a chave para encontrar o graviton por conta da massa das partículas? Na verdade, não. O graviton é uma partícula muito mais... Ela requer muito mais energia para ser detectada do que o bóson de Higgs. Então, detectar o bóson de Higgs não significa que a gente vai encontrar o graviton daqui a pouco. Eu sei que existe uma relação entre o bóson de Higgs e gravidade, né? Porque ele é responsável pela massa das partículas, mas ele não quer dizer que você vai achar a partícula mediadora dessa interação. Ele vai explicar por que as partículas têm massa,
Agora, porque elas interagem gravitacionalmente, aí já é interação gravitacional e a gente conhece bem a interação gravitacional, a gente só não tem a partícula mediadora dela. Mas descobrir o bóson de Higgs não muda. Não muda, até onde eu saiba, não muda nada na teoria gravitacional. Tem uma pergunta aqui do Nilson Garcia. Ricardo, cumprimentos. Muito boa sua apresentação. Você pode falar um pouco sobre a Escola de Física do CERN? Na hora que você falou que era uma pergunta do início, eu até gelei, viu? Falei, nossa senhora. Mas não, essa pergunta eu consigo responder sim, infelizmente. Eu até posso abrir o microfone depois, se quiser falar um pouco mais sobre o assunto, né? Mas como eu mencionei no começo da apresentação, esse é um evento mantido pela SBF desde 2009, onde professores do ensino médio têm a oportunidade de viajar até o CERN, né? Então, a primeira turma era constituída de 11 professores, né? Em 2009, eram professores da rede federal. Depois, esse curso ele foi expandido para outras redes, né? Em 2010 já era possível que professores da rede estadual, municipal, particular também participassem. Durante um tempo ele teve bolsa da CAPES, né? Até 2014 os professores de escolas públicas poderiam participar desse evento, tendo sua viagem financiada pela CAPES, né? Então, isso foi muito importante, né? Porque, em geral, professores da rede pública não têm condição de arcar com uma viagem para o CERN, né? Uma viagem para a Suíça. Então, isso aí permitiu que muitos professores que não teriam condições participassem desse curso. Atualmente, ele não tem a bolsa da CAPES, mas ele está com uma outra forma de financiamento parcial, que é através do SPRACE. Então, desde 2018, se não me engano, professores das redes estadual e municipal podem participar do curso. Eles têm parte das suas despesas financiadas pelo SPRACE, o que ajudou muito a que professores dessas redes voltassem a participar, porque sem bolsa realmente são só os professores com mais condições, que aí acaba sendo rede particular ou federal. Se quiser falar um pouquinho também sobre a escola CERN, fica à vontade. Eu vi que colocou mais uma pergunta também. Ah, sim, ele também divulgou o livro. Se olhar aqui no chat, o Nilson colocou uma postagem. Quem quiser saber um pouco mais sobre o CERN e o LHC, tem esse livro em PDF, então vocês podem acessar lá aí gratuitamente. Ele tem depoimento de professores. Ele foi lançado em 2015, né? Então tem depoimento de professores que participaram até 2014. Ele é bem interessante para saber como que isso mudou a vida dos professores, né? Porque são histórias assim completamente diferentes, né? Tem professores que nunca tinham saído do país, que nunca tinham viajado de avião, e aí tem a primeira experiência fora do país na escola CERN. E aí eles contam como foram os preparativos, como foi o curso e o que eles fizeram depois, né? Porque isso é o mais importante, né? O que a gente pra gente, né? Se eles realmente mudam, né? E pelo que dá para constatar nesse livro, inclusive é o tema até da minha pesquisa de doutorado, a gente vê realmente muita mudança no professor depois que ele participa de um curso desse. Alguém poderia pensar, mas é um curso de uma semana, né? O que alguém vai aprender em uma semana só? Realmente, você não vai em uma semana aprender tudo sobre física de partículas. Mas esse curso, pelo que eu percebo, ele motiva muito os participantes a quererem saber mais sobre o assunto. Primeiro que eles se sentem mais seguros para abordar a física de partículas, né? Porque é um assunto que, em geral, a gente não vê na graduação. Eu não tive na minha graduação, não sei se alguém aqui teve. Então, só o fato de ter tido contato, o professor já se sente mais seguro para trabalhar isso com seus alunos. E por ter participado de um evento desses, ele também se sente na obrigação
de trabalhar isso em sala de aula. Ele se sente, usando as próprias palavras dos professores lá do CERN, ele se sente o embaixador do CERN, né? Então ele é alguém que tem que levar isso adiante para os seus alunos de alguma forma. Esse ano, pelo que eu me informei, não vai ter a escola de física CERN por conta da pandemia, né? Então eles estão com as atividades suspensas no CERN, mas possivelmente em 2021 é bem provável que isso retorne. E tem também o curso, eu falei também do curso internacional, né? Eles têm 2 tipos de cursos internacionais, que são a HST e a ITW. Também são bem interessantes, claro que é necessário falar inglês, mas eles também são bem interessantes por terem uma duração um pouco maior, né? Eles são de 2 semanas, e por ter contato com participantes de outros países também. Então eu recomendo aí fortemente para quem já começou a dar aula, tentar participar ou da escola de física CERN em português, ou da HST ou da ITW, que são em inglês. Ricardo, tem mais uma pergunta aqui, do João Vitor Machado. Ele diz que é ex-aluno do IFSP, Sertãozinho, e lá pôde acompanhar você desenvolver alguns projetos ligados a artes, músicas, artes cênicas, etc. Indo de encontro com a pergunta sobre didática, qual foi o impacto destes projetos para os alunos? Bom, primeiro mandar um abraço para o João Vitor, né? Foi aluno nosso lá em Sertãozinho, né? É um grande prazer, né, ver que tá aqui participando com a gente, né? O número de pessoas, inclusive, aumentou, né, desde que começou, já tá com quase 60 pessoas na sala. Realmente, a gente tem um projeto que chama Ciência e Arte, onde a gente trabalhou algumas coisas sobre física de partículas, porque cada professor que participou, né, da escola de física CERN usa uma estratégia diferente. A estratégia que eu utilizei foi esse projeto de extensão, Ciência e Arte. Então a gente trabalhou com teatro, com paródias. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu queria até passar um link aqui. Deixa eu ver se dá para compartilhar no chat. Tem uma música que a gente apresentou em alguns eventos, que chama É Preciso um LHC, né? Paródia do É Preciso Saber Viver, do Roberto Carlos. Estou compartilhando aqui no chat com vocês, quem quiser assistir aí depois da apresentação. E, se possível, fazer aquela parte de blogueiro, né? Brincadeira, não é minha cara isso. Mas, se possível, se puderem se inscrever no nosso canal, é uma coisa que ajuda bastante o nosso projeto a crescer, né? O canal está com um pouco mais de 100 inscritos, é um canal bem pequenininho. Quem quiser saber mais sobre o projeto é só clicar lá, ver os outros vídeos. Tem a nossa peça de teatro, né? Tem a participação do João Vitor, né? Que ele interpretou, ele acabou de falar de Vulgo Alice no País da Física. A gente fez uma peça de teatro chamada Alice no País da Física, ele participou, né? Ele foi o Albert Einstein da nossa peça, era o Albert Einstein meio chapeleiro maluco. Ele não tem nada a ver com aquele livro Alice no País do Quantum, né? Mas apesar do título parecido, tá lá a peça para quem quiser assistir, só clicar lá no canal, tem a peça, tem as apresentações, tem algumas coisas de dança também que foram feitas depois, então quem puder nos ajudar. E eu tô vendo que o Nilson pediu a palavra para falar um pouquinho sobre a Escola de Física CERN, acho que a gente podia passar a palavra para ele agora, então. Posso falar? Claro. Bem, só uma... Eu abri aqui, não sei se vocês estão me vendo. Sim. Tá, então tá bom. Na realidade é bem rapidinho, Ricardo, só cumprimentá-lo pela sua palestra, realmente foi bastante didática, a gente consegue perceber e verificar como é que essas coisas funcionam, né? E realmente acho que é uma satisfação poder ver que o fato da gente ter investido bastante tempo
e bastante recurso recurso brasileiro, né, para poder fazer a escola de física do CERN e levar o pessoal até lá em Genebra, né, dá resultado. Então é uma satisfação poder ver que, assim como você, outros colegas ainda continuam falando a respeito de física de partículas, falando do CERN, incentivando os estudantes, incentivando os colegas professores, né, a participarem dessas atividades e continuarem estudando. Eu fico bastante feliz e bastante satisfeito de, sob certo aspecto, ter contribuído para que isso pudesse acontecer. E fico mais satisfeito ainda pelo fato de te ver falando aqui um pouquinho a respeito da escola. A respeito da escola, acho que se o pessoal acessar o livro, vai ver e vai ler, né, os diversos depoimentos, né, eu acho que vai ser bastante interessante. Eu não preciso falar mais nada a respeito da escola, porque você falou bem direitinho. Tudo funcionando. E que Deus esteja com você. O nosso famoso Deus. Um abraço, um beijão. Até mais. Eu que agradeço aí, o Nilson, né, foi o coordenador da Escola de Física CERN, né, durante a maior parte do tempo, né, foi durante 10 anos, né, Nilson? E então, realmente, por isso que no começo eu até agradeci a presença dele, né, que a hora que ele ficou sabendo disso, já divulgou para todo mundo. Acho que se a gente está com 56 pessoas nessa sala, acho que ele tem um grande mérito aí nesse número. Acho que muitas pessoas vieram pelo convite dele. E eu tô vendo também que perguntaram sobre os Summer Students, né, no CERN. Só mais uma coisinha. Atualmente, a coordenação da Escola de Física do CERN está com o colega Nelson Barrelo Júnior, que é um professor aí de São Paulo, que ele está coordenando, né? E o projeto da Escola de Física CERN, acho que é importante deixar registrado, que ele é coordenado pela Sociedade Portuguesa de Física, pelo professor Pedro Abreu, e graças a justamente a boa interação que a gente tem com o Pedro e com o pessoal de lá de Portugal, foi aberta essa possibilidade para a gente participar. Então, é toda uma equipe, né? Inclusive o apoio atualmente do Sprace e continuando da SBF, e mais do IFT tem alguma coisa também. Um abraço, obrigadão. Uhum. E é curioso, inclusive, que muitas pessoas perguntam, mas como é que o Brasil, né, entrou nesses programas nacionais se o Brasil não é membro do CERN, né? Isso aí também é curioso, né? Porque o programa originalmente era um programa português, né? Acho que nos 2 primeiros anos, né, 2007 e 2008, apenas professores de Portugal participaram. Só que devido a esse apoio aí do Pedro Abreu, né, ele quis expandir esse programa para outros países falantes da língua portuguesa. Então aí entrou Brasil, entrou Angola, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde. Eu devo estar esquecendo de algum. Eu nunca lembro. Eu lembro que são 8 países ao todo da comunidade de países da língua portuguesa. Mas então, realmente, graças a esse projeto aí do Pedro, uma escola que era para ser uma escola nacional de Portugal acabou se tornando uma mini escola internacional de professores falantes de língua portuguesa. Eu acho que só de países falantes de português e de espanhol que a nacional se tornou internacional, digamos assim, apesar do nome manter nacional. Bom, pessoal, mais alguma pergunta aí no chat? No chat não temos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, quer compartilhar a sua experiência? Eu estou achando bem interessante hoje a nossa palestra, porque ela está com a participação de muita gente, né, que teve essa experiência de discutir sobre o tema. Eu acho que a troca está sendo bem legal ali no chat. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi que a Andresa perguntou dos Summer Students, né, e o Marco até já respondeu, por sorte, porque eu também não sei muitos detalhes sobre os Summer Students, né, eu sei que é um programa para estudantes, né, a maior parte de doutorado, né, como ele mencionou, mas se quiser falar um pouco sobre os Summer Students...
né, acho que também pode abrir o microfone para falar um pouco mais sobre... Ah, estão lembrando dos países que falam português também, São Tomé e Príncipe, havia esquecido. Bom, acho que o Marco... Achei que ele abriu o microfone para falar um pouco do Summer Students. Oi, tudo bom? Desculpa, Oi! não quis te deixar no vácuo. É porque eu já tinha respondido ali. Mas, desculpa, aí quando você me chamou de novo, eu falei, ih, rapaz, deixei ele no vácuo. Perdão. Foi a Andressa que perguntou, né? Andressa, o Summer Student ele é um programa voltado basicamente para estudantes de doutorado e para estudante de mestrado quando sobra vaga disponível, mas o foco dele basicamente são os são os alunos de doutorado. E basicamente ele já é um programa de pesquisa. Quando você vai entrar lá, você vai ficar associado a um grupo de trabalho lá dentro do CERN, um grupo de pesquisa, vai participar ativamente de alguma pesquisa, que normalmente, né, nessa etapa, aliás, normalmente, basicamente, o que um físico de partícula faz é isso, é escrever um código, uma parte de um código, de um programa, de um software maior, para analisar alguma coisa, ou vai para uma bancada de um laboratório de eletrônica, para meter a mão na massa, soldando coisas, enfim, aí vai depender para onde você vai ser direcionado, dependendo das suas habilidades e aptidões. Mas o Summer Student não fica muito explícito isso, mas normalmente as vagas acabam indo para os países membros, e que não inclui o Brasil. E assim, e o que é a diferença, né, dos países membros para os demais países que fazem pesquisa lá, é o quanto de grana paga para o CERN. E o quanto de grana já foi pago, né? Então, você tem os países fundadores, você tem os países membros, tem os países associados, tem os países convidados e tem o Brasil. Aí é isso. Então, infelizmente, fica ruim para a gente. Eu acho que o CERN, não sei como é que está agora, mas ele mantém uma escola latino-americana de física, e que ali, seguindo essa ordem de recém-doutores, doutorandos, mestrandos, eles conseguem aceitar estudantes de graduação também quando tem vaga. Aí você tem que procurar pelas escolas de física do CERN. Tem uma que acontece na América Latina. Ok, obrigada, Marco Pacheco. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Você quer fazer mais alguma colocação final, Ricardo, para a gente fechar? Agradecer pela oportunidade só, porque realmente é muito gratificante, né? Que nem eu falei, né? Depois de anos que a gente já se conhece, né? Poder participar aqui de novo com uma sala cheia, né? Tava com medo, né? De ter poucas pessoas. Que não, chegou a quase 60 pessoas aí, então realmente é uma grande satisfação para mim, né? Participar disso. Ok, a gente que agradece, né? Eu queria te agradecer pela disponibilidade de participar. Eu acho que esse é um tema super importante da gente aprender. Eu acho que a sua palestra foi muito didática nesse sentido. E é um tema que está pouco presente no ensino médio, né? Então, eu acho que para os professores em geral, para os nossos alunos da licenciatura em Física em Volta Redonda, né? Enfim, acho que foi um tema muito importante, muito interessante. Apesar desse nosso projeto ser um projeto destinado aos alunos da licenciatura em Física do campus do IFRJ, né, do campus Volta Redonda, eu acho que a participação, a interação com o pessoal ali no chat foi bem legal. A gente teve a contribuição de muitas pessoas. Eu acho que isso é o que está sendo bastante interessante no nosso Ciência em Casa. Te agradeço, né, pela palestra. Parabéns, foi muito legal, foi muito didática. Na próxima semana a gente vai ter mais palestras. Eu vou estar divulgando na nossa página no Facebook, no nosso Instagram. Vou enviar por e-mail também as próximas palestras para quem se inscreveu. Então, quem fez a inscrição naquele formulário que está no cartaz, que está nos nossos links que ficaram disponíveis,
já vão receber o link para a próxima palestra, os cartazes, a orientação. E gostaria de te parabenizar pelo seu aniversário também, que é hoje, né? O Ricardo tinha proposto essa data para ele, não lembrava que era aniversário dele, me desculpe. Mas ele me disse que foi uma maneira de comemorar o aniversário, né? Falando de física de partículas. Então, obrigada por aceitar. O pessoal está perguntando ali no chat, só para a gente finalizar, sobre os certificados, né? Então, essa série de palestras do Ciência em Casa, ela vai ocorrer enquanto as nossas aulas não forem retomadas no IFRJ. Então, nós não temos ainda uma data para o nosso retorno. Assim que tivermos, a gente vai fechar essa primeira etapa do Ciência em Casa e emitir todos os certificados com a lista de palestras que cada um assistiu, né? Então, nós já tivemos aí 6 palestras, essa é a 7ª palestra, e aí a gente vai enviar esses certificados por e-mail, ok? Se alguém precisar para comprovar alguma coisa, pode me mandar uma mensagem lá no e-mail que vocês receberam, que eu tento disponibilizar, tá? Obrigada mais uma vez, então, gente, boa noite para vocês, cuidem-se, né? Fiquem em casa aí, quem puder ficar. Na próxima semana a gente se encontra de novo, tá bom? Muito obrigado, gostaria de contar com a participação de vocês. Então, até mais, boa semana. Até mais aí, Ricardo, e parabéns pelo aniversário. Eu que agradeço aí, ver a sala cheia para mim é um grande presente, viu? Eu gostei muito de comemorar dessa forma diferente nessa época que a gente tá mais afastado, né? É uma forma diferente, né, de celebrar.